Fala galerinha do ateliê, hoje é domingo, dia de mais um devocional pra gente. Eu queria deixar para sua reflexão outro texto do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo no livro de Coríntios, no capítulo 4, segundo livro de Coríntios, no capítulo 4, ele vai falar que nós temos um tesouro em vasos de barro. Esse tesouro em vasos de barro é Cristo. E o vaso de barro somos nós. Então esse tesouro em vasos de barro nos coloca numa condição muito especial. Olha só o que ele vai dizer, que interessante. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não somos esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. É interessante que o apóstolo Paulo está falando sobre os limites do sofrimento. É um engano, é uma ilusão pensar que uma vida com Cristo é uma vida sem sofrimento. É ilusório isso. Cristo não vai nos proteger dos sofrimentos da vida. Não, no sofrimento nós crescemos. O que nós temos garantido com Cristo é que nós não seremos abandonados. Mas o sofrimento faz parte da vida, faz parte do amadurecer espiritual. Mas ele tem os seus limites. Olha o que o apóstolo Paulo falou, que interessante. De todos os lados nós somos pressionados por aflições, mas nós não somos esmagados. Então há um limite aí. Nós ficamos perplexos, assustados, mas não desesperados. Porque o desespero é o quê? O desespero é o resultado de alguém que está sofrendo sem propósito. É aquele que sofre e não entende o porquê. Em Cristo, nós recebemos sentido para tudo que ocorre na nossa vida, inclusive para o nosso sofrimento. Nós passamos por aflições e entendemos o porquê. Esse sentido não nos deixa no desespero, mas nos dá um propósito. Esse propósito nos une, nos motiva a continuar. Mas tem outros limites. Olha, ele fala assim, somos perseguidos, mas não abandonados. É engraçado que até Cristo passou por isso. Cristo orou ao Pai, dizendo, Pai, por que me abandonaste? É interessante que a preocupação de Cristo nunca foi o sofrimento. O cálice do sofrimento, a crucificação, isso era previsto. Cristo mesmo disse, olha, vocês acham que eu não vou beber do cálice que o Pai me dá? Esse cálice é o cálice da dor. A preocupação dele nunca foi a dor. A preocupação dele sempre foi o abandono. Por isso, quando ele subiu para orar no Getsêmani, ele pediu aos discípulos para que orassem com ele. Orem comigo, vigiem comigo, fiquem comigo. Ou seja, a preocupação dele não era a dor, era o abandono. O abandono é o nosso limite. É o limite do sofrimento cristão. Não seremos abandonados. O apóstolo Paulo vai falar também que somos derrubados, mas não destruídos. Então nós podemos até cair uma vez ou outra. Poderemos sim experimentar uma queda, mas não seremos destruídos. É bom saber que a vida cristã, é bom saber que a vida com Deus impõe limites ao nosso sofrimento. Mas talvez isso te deixe chateado. Talvez você diga, Diério, mas que coisa chata, eu achei que eu viveria com Cristo, eu achei que eu, aceitando viver um relacionamento com Cristo, não iria sofrer. Mas isso não é verdade, sabe? Tem um texto que diz que, um texto também do apóstolo Paulo, que diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E às vezes a gente ouve isso e pensa que tudo que vai acontecer com a gente é muito bom. Tudo coopera para o bem. Mas é interessante que esse texto não está dizendo para o nosso bem terreno. Tudo que acontece na vida do cristão vai cooperar para o seu maior bem,
que é a salvação da sua alma. Então, se está acontecendo algo na minha vida, por mais que seja algo que me leve a um sofrimento, aquilo está cooperando para o maior bem, que é a salvação da minha alma. Isso nos deixa esperançosos diante de qualquer dor, diante de qualquer situação desesperadora. Ele pode até nos fazer passar por situações de aflição. Ele pode até nos permitir passar por aflições, porém, contudo, não seremos. Abençoe o seu domingo, compartilhe essa palavra para alguém que está passando por um momento difícil, para alguém que você sente que está passando por um momento complicado, delicado na vida. E até o próximo domingo com o nosso devocional. Que Deus te abençoe. Aleluia, cante ao Senhor nesse momento. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Diga para ele: as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso me levam para perto de ti.